Fala galera, 3 de acréscimo tá no ar pra gente falar da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da dupla Bavi. Com o Miguel de Fábio Domingues, que não tá aqui agora. Pois é, deu um signal federal, né? Meio de feriado. Pois é, deixa ele. E quem deu outro signal na gente foi seu Thalisson, né? Rapaz, lateral esquerda no Vitória é um problema, porque eu é contestado, Jefferson, né? E Thalisson, que chegou para resolver os problemas, tá somando os problemas na lateral esquerda do Vitória. Porque no primeiro gol do Botafogo ele tá até no lugar certo, na hora certa. Isso. Só que ele falha, ele erra. As falhas individuais do Vitória estão atrapalhando demais. E detalhe, eu não sei se lá no Cartola vai contar com uma assistência, né, a furada de Thalisson, mas que ele tentou antes, ele dá de peito. Tentou dar de peito, Bruno Silva mais perdeu. uma vez. Mas Bruno Silva percebeu que ali era a mina. Sim, é o próprio Botafogo. Botafogo do outro lado tinha Vitor Luiz para atacar. Praticamente não usou, até porque Neilton pressionou o Vitor Luiz bastante ali. E aí ele veio todo pro lado de cá, da direita do ataque. E aí achou a Avenida Thalisson. Bruno Silva, quem diria, viu, bicho? E jogando bola, jogando bola. Aliás, justiça feita, os erros individuais do Vitória, até o enfraquecimento tático no decorrer do primeiro tempo à parte. Botafogo, porra, que time... muito bem organizado, muito bem treinado. E você vê que o Botafogo não tem nenhum grande nome. Não, exatamente. É um time Mas é um time operário, que joga bonito, que joga fácil. As linhas sempre bem próximas. Um time muito arrumado, muito ajustado. As transições do Botafogo de pé em pé. E sempre tinha alguém desmarcado. O jogador sempre se deslocava para dar opção de passe. Se você, desse time do Botafogo, para mim o grande nome desse time do Botafogo chama-se João Paulo. Joga demais. Joga demais, sem nenhum grande nome, sem nenhuma pompa, volta para marcar, aparece bem no ataque, municia os jogadores do Botafogo. No meio campo. Se o Botafogo tivesse um camisa 9, não precisa ser nenhum craque, não. Mas um jogador que fosse, que tivesse numa fase, pelo menos, cheirando a gol. Sim. Porque Pimpão oscila, Roger a gente sabe como é, perde gol pra caramba. Né? Camilo e Montijo, que são os grandes nomes do time do Botafogo, Montijo entrou no ritmo de Masters. Estão convivendo com lesões. Mas se o Botafogo tivesse um jogador pra valer, pra encher as medidas, o Botafogo seria um dos postulantes de verdade ao título do Campeonato Brasileiro. Pode até ser que chegue, mas não tem elenco pra isso, não. E o Vitória que conseguiu buscar esse empate, né? Porque teve a falha do Thalisson primeiro, depois teve uma falha, na minha opinião, combo duplo, né? Porque o Fernando Miguel, com a mãozinha de afofou dele, jogou a bola ainda dentro da pequena área. Tá inspirado hoje, né? Porra, pelo amor de Deus. Ele tinha que dar uma porrada na bola. Isso, joga essa caceta pra cima, velho. Beleza, aí ele não dá o tapa forte, Thalisson larga Bruno Silva, e aí não é nem um combo, é uma tríade. Bruno Silva tá no lugar certo, na hora certa, só precisa pra testar a bola. Agora, por mais que o Vitória tenha feito o primeiro tempo ruim, porque foi ruim, mostrou os mesmos erros de desorganização, jogadores muito espaçados um do outro, fica muito difícil quando o volante recebe a bola e os meias estão lançados lá na frente. Todo mundo enterrado dentro do zagueiro, desde a época de Argel tinha isso. E aí, só que com o Argel, o que se fazia? Lançava. Então o Vitória tenta fazer o diferente, né? Que é ter mais a posse da bola, porém, sendo forçado a buscar as bolas longas, né, os chutões, porque os jogadores estão enterrados lá na frente. E o Vitória tinha no Botafogo um bom exemplo do que poderia ser feito, né? Que é os jogadores virem em bloco, se aproximar para poder sair com essa bola dominada. É o que o futebol pede. É o que o futebol pede. E assim, o problema do Vitória também, Pedro, errando muito em saída de bola, porque essa transição de estilo de jogo, em tese, tem que acontecer uma pré-temporada. E demora para se assimilar. Exatamente. Claro, não é da noite pro dia. Mudar um esquema de jogo desse no Campeonato Brasileiro, os erros normalmente costumam custar mais caro, né? Só que o grande ponto positivo do jogo do Vitória contra o Botafogo, o poder de reação. Sim. Tava perdendo por 2-0, saiu vaiado, conseguiu fazer um gol logo no início, uma jogada de David, né? Que ele faz assim, mas quem achou falta, quem a santa paciência, nunca jogaram bola, né? Ele cruza, Gabriel Xavier ganha no pé de ferro e bate cruzado na saída de Gatito. E depois, querendo ou não, a mudança de Galo surtiu efeito. Porque André Lima foi para lá atazanar a vida dos zagueiros, Chiesa jogou de ponta. Né? Mas só que o negócio é o seguinte, Chiesa estava de ponta, mas o gol saiu com os dois dentro da área. Sim. Com os dois próximos. Né? Porque os dois laterais também estavam afundando. Né? E que, justamente, os jogadores do Vitória ficaram mais destemidos. Tiveram mais coragem de ir para cima do Botafogo, de agredir a equipe do Botafogo. Porque uma coisa que é do futebol, ela é quase que, digamos assim, como 2 mais 2 são 4. Se você tiver organização, você vai correr menos. Com certeza. Você vai correr mais certo. Certeza. Você vai se cansar menos. Quando você corre errado, você confunde o que é velocidade com correria. E correria não serve no futebol. E por falar em correr, uma das coisas que o Vitória estava fazendo mais errado, principalmente no primeiro tempo,
era correndo atrás de jogador. Pois literalmente, a marcação tipo individual. Não, correndo, o encaixe individual. correndo atrás de atleta. Então o jogador Botafogo dava um estirão pra lateral. Ele acompanhava. O cara acompanhava e deixava. Era baba, né? Cada um pega o seu, acompanha ele até assim. o final. Não é assim. Só que o Vitória tentava fazer marcação individual e em alguns momentos tentava colocar a marcação por zona. Só que aí veio a falha de Thaleson, enfim. O importante foi que o Vitória conseguiu ter atitude, conseguiu ter brio e juntou essa atitude, essa coragem, a eficiência, porque acabou fazendo 2 gols. E tem que considerar 2 gols e 2 gols assim. É isso, não foi um grande segundo tempo. Agora, esse apetite chamou atenção. Taticamente, teve uma coisa que assim, me chamou atenção, que foi quando o Galo colocou um 4-1-4-1, tirou o William Corrêa e colocou o Iago. Eu até, na hora, estava comentando o jogo na Rádio Sociedade e falei assim, ó, eu tiraria o Felipe Souto, que acabou de chegar, e deixaria o William Corrêa, que eu acho que vai ver a função. Mas o passe de Felipe Souto é melhor do que o de William Corrêa. E outra, se mostrou uma decisão acertada de Galo, porque o Felipe Souto desenvolveu bem ali. Achei o melhor momento tático do Vitória, no final das contas, foi aquele momento do 4-1-4-1. Mas tem que ponderar também que o Botafogo deu uma cansada. O Botafogo sentiu. O Botafogo joga... O elenco do Botafogo é curto, tá jogando várias competições, tem Libertadores desde meio de aí. janeiro, né? Então... Mas importante foi que o Vitória conseguiu um ponto precioso nessa luta para sair da zona do rebaixamento. No final de contas, agora o resultado pesa muito mais do que o desempenho. E agora, antes de falar do empate do Bahia, por que eu dei ênfase no empate? Porque eu mesmo. Sim. Eu mesmo. Sim, beleza, legal. Eu já sei o que ele vai dizer. Minhas bicudas foram qualidade pura. Eu acertei 6 resultados, né? Sim. De vencedor, empate. Sim. Eu acertei o resultado do Flamengo, do Atlético Goianiense. Acertou, cravado? Não, calma. Você acertou? O que aconteceu? 2 cravadas. O jogo do Santos com Palmeiras 1x0 e Chapecoense 2x1 no Vasco. Eu acertei cravando o placar. E acertei também empate, Bahia e Curitiba e o resultado do Grêmio vencendo o Fluminense no Maracanã. Só pra dizer que eu sou foda na bicuda. Agora... É o máximo que eu posso fazer por ele, pelo amor de Deus. Agora vamos falar sério. Ele não vai ter cusparada aqui não, né? Deus porque amar, na rede social aí tá rolando os sommelier de cuspe. Eu roubei essa frase. Não, foi muito boa. Foi muito boa realmente. Não, essa você mereceu, parabéns. Obrigado. Sommelier de cuspe. O pessoal na rede social, no Twitter, lá no nosso Instagram, enfim, até no nosso Instagram pessoal e no nosso Twitter pessoal, o pessoal dizendo assim, mas você viu o cuspe? Mas você viu a quantidade de saliva que... Kleber não limpou o rosto. Kleber não limpou Kleber tomou a cusparada, mas ele não partiu pra cima, ele não reage, ele não limpou o corpo. Ou seja, será que o cuspe foi mesmo uma cuspida? Ou seja, agora vamos virar analista de cuspe. Não é o Pelo caso. amor de Deus. Que Tá todo mundo errado. O que aconteceu ontem é que o seguinte, o árbitro ele errou tudo que ele tinha direito. Pior arbitragem nos últimos tempos. Ele tinha que ter expulsado o Kleber logo. O Kleber deu uma tapa em Edson, dentro da área, era pênalti, expulsão. Pisou em Lucas Fonseca e ainda largou aquela besteira em Zé Rafael. Lá. Perfeito. Aí, no segundo tempo, Kleber deu uma cusparada em Edson e foi expulso. Edson foi expulso e pra mim, na hora que Edson foi expulso, foi um absurdo. Pra todo mundo. Né? Uma coisa assim que, caralho, como é que esse cara foi expulso? Porque ele botou a cara na frente do cuspe? O erro dele foi esse? Só que aí, gente, depois de uma imagem... Apareceu um vídeo de Edson cuspindo primeiro em Kleber. E outra coisa, pra quem fica dizendo, mas será que ele cuspiu mesmo? Ele faz assim, ó... E Kleber tomou até um reflexo é na hora, pô. Então, na moral, vamos parar, certo, de querer botar panos quentes, porque Edson errou, Kleber errou, e o juiz poderia ter evitado toda essa cusparada toda se tivesse coibido a violência de Kleber lá no início do jogo. Exatamente, tirava a Kleber do jogo, tava resolvido. Mas pra falar do jogo, já que cuspe à parte, a gente ainda teve futebol lá no Couto Pereira, o primeiro tempo do Bahia, o pior da Série A. Beleza. Uma exibição horrível... Sem intensidade, um time apático. Parecia que tinha morrido. Que tava errando tudo. Não passe curto, passe longo, saída de bola, finalização, tomadas de decisões completamente precipitadas e equivocadas lá na frente. A defesa também, meu amigo. A defesa batendo cabeça. Teve um lance que acho que é o Lucas Fonseca que dá uma pichotada na bola, bola sobe para Alan Santos, ele dá uma pancada e Edgar Júnior mete a cabeça na bola. Logo no início do jogo também. Sim. Aí depois... O Curitiba só não abriu o placar. Henrique Almeida é aquele que a gente vocês conhecem. Aliás, o torcedor do Vitória conhece, nós o Bahia, né? todo mundo conhece. Henrique Almeida na frente do gol, com o Jezinho já caiu depois daquela boa defesa do chute do Thiago Real, chuta pra cima. Um cruzamento, a bola no segundo pau, ele fecha aqui, a bola bate na coxa, na perna e sobe em vez de ir pra frente. O Bahia acabou dando sorte, porque aí é incompetência do Henrique e sorte do Bahia. Mas no segundo tempo, o Bahia melhorou. E foi uma surpresa, porque o Bahia parecia até cansado. Mas aí entra aquilo que você falou, a gente comentou no jogo do Vitória. Quando o time se organiza, corre melhor. Quando corre melhor, cansa menos. Então o Bahia acabou se organizando, encaixou a marcação. E no final das contas, as melhores chances do segundo tempo foram do Bahia. Porém, o que aconteceu? Erro de finalização mais uma vez. Erro lá na frente, que acabou comprometendo o Bahia. Porque Mendonça teve uma chance, e seu Zé Rafael e o lance. Zé Rafael teve uma chance e teve esse lance. Zé Rafael carrega, Edgar Júnior faz a diagonal certinha. Era só servir que Edgar Júnior na cara do gol. E aí Zé Rafael acabou mascarando. Então essas tomadas de decisões do Bahia na hora do contra-ataque, na hora das transições, acabaram matando
qualquer possibilidade real de gol da equipe tricolor. E no final, o Coritiba ainda teve uma chancezinha ou outra ali, Janzinho apareceu bem naquele lance. O próprio Zé Rafael também com a defesa do Wilson. O Zé Rafael tinha aparecido ontem na defesa de Wilson, mas acabou que o resultado foi justo. Foi justo. O Coritiba dominou o primeiro tempo, o Bahia foi melhor no segundo e é um bom ponto. O Bahia consegue o primeiro ponto fora de casa e é um bom ponto porque o Coritiba tinha vencido todo mundo que enfrentou em casa, né? E agora o Bahia foi o primeiro time a tomar esse ponto. O Coritiba tá ali na parte de cima da tabela. O Bahia também, o Bahia é o sexto colocado. É o sexto colocado. E esse ponto que você chamou, perdão, trocadilho, é muito interessante. O Bahia saiu, com esse empate, saiu de 11º para sexto. Então veja a importância. Porque o saldo de gol do Bahia e daquela goleada da Atlético Paranaense. Então, um bom resultado pro Bahia. Vamos ver agora como esse time Dois bons resultados para a dupla Bavio. É. Vitória está um passo de sair da zona do rebaixamento. O Bahia, quem diria, no G6. Tchau. Abraço.